Olá pessoal, meu nome é Carlos, eu sou professor de cálculo numérico de vocês. Bom, então como já havíamos previamente conversado sobre a nossa disciplina, a gente viu os tópicos que vamos estudar, né? Soluções de equações não lineares, sistemas de equações, né? Alguns métodos de resolução de sistemas de equações, né? Como a gente já havia comentado, a gente não vai estudar sistemas de equações pequenos, né? Como a gente estuda lá na educação básica, no ensino básico. Ele estuda, por exemplo, sistemas de 3 equações, 3 incógnitas. Esse sistema a gente vai utilizar mais para comparação dos métodos que a gente vai utilizar. Bom, mas enfim, né? Aí tem outros tópicos que a gente vai estudar também, equações diferenciais ordinárias, né? Soluções numéricas. Bom, mas vamos falar em que consiste basicamente o cálculo numérico. O cálculo numérico, ele basicamente consiste em buscar soluções numéricas para equações ou sistemas de equações em que as soluções analíticas não podem ser utilizadas, né? A gente não consegue utilizar as soluções analíticas que conhecemos até então para resolver diretamente esses problemas que a gente vai ver no cálculo numérico. Bom, vamos ver um exemplo. Uma equação, né? O primeiro tópico que a gente vai estudar aqui são soluções de equações não lineares, certo? Então a gente vai ver alguns métodos numéricos para resolução de equações não lineares. Bom, uma das equações não lineares mais básicas que a gente estuda desde do ensino médio até o ensino superior são as equações de segundo grau. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Eu vou pegar aqui x ao quadrado mais, vou colocar aqui menos 5x mais 6 igual a zero. Então essa daqui é uma equação de segundo grau, certo? É uma equação não linear, porque ela tem o termo x ao quadrado. Se não tivesse o termo x ao quadrado, ele não seria uma equação não linear. Seria sim uma equação linear. Bom, nós sabemos resolver essa equação pelo método analítico. Qual seria a solução para essa equação? A fórmula de Bhaskara, certo? Então a gente vai lá e fala, vamos buscar as soluções, são duas, né? A gente sabe que quando a gente resolve o Bhaskara, nessa equação de segundo grau, a gente vai determinar duas raízes, né? Ou, que a gente vai chamar futuramente, dois zeros para essa equação. Depois eu vou explicar melhor, porque na apostila que eu passei para vocês está zero de funções reais, mas eu vou explicar melhor. Bom, mas a solução analítica dessa equação não linear, ela é resolvida pelo Bhaskara. Então, Bhaskara menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. Bom, né? Aí esses coeficientes a, b e c, eles seguem da equação genérica do segundo grau, né? Que a gente tinha lá a x ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então o a é o termo que está com x ao quadrado, no caso é 1. O b é o termo que está em x, que é o menos 5. E o c é o termo independente, a constante. Então a gente vai substituir aqui nessa formulazinha de Bhaskara e determinamos duas raízes. Então a gente chama de x', ou x duas linhas, ou x1, que nesse caso aqui, o nosso x1 é 2. E o nosso x2 é 3. Certo? Então, se a gente resolve pela Bhaskara, a gente vai achar essas duas soluções. Bom, o caso da equação de segundo grau é um caso mais simples, mais básico que a gente estuda de equações não lineares. Se a gente for estudar uma equação de terceiro grau, a gente ainda tem uma fórmulazinha, né, para a gente determinar as raízes de uma equação de terceiro grau, mas ela se torna um pouquinho mais complicada. Se a gente aumentar o grau de uma equação desse tipo aqui, por exemplo, uma equação de sétimo grau, aí a gente já não consegue utilizar uma fórmula parecida com a fórmula de Bhaskara. Então aí o que a gente faz? A gente vai ter que fazer o estudo de soluções numéricas para equações de maior grau. Bom, isso daqui é um tipo apenas de equação não linear. Podemos ter outros tipos, certo?
equações que envolvem logaritmo, seno, né, funções trigonométricas em geral, raiz quadrada, etc. E aí a gente vai estudar algumas desses tipos de equações. Ok? Bom, então, equações de segundo grau, nós temos equação não linear de segundo grau, nós temos a solução de Bhaskara, que é a solução analítica. Bom, em geral, nós vamos utilizar exemplos envolvendo equações de segundo grau, porque a gente conhece as raízes exatas. Bom, mas a gente vai utilizar isso para a gente aplicar os nossos métodos. Falar, ó, a gente sabe a solução exata. Então vamos aplicar o método aproximativo para ver se a gente consegue uma aproximação rápida, eficaz e precisa. Bom, e aí a gente vai fazer sempre uso desse tipo de equações, né, equações conhecidas, para a comparação dos métodos que são utilizados. Ok? Bom, pessoal, então, o primeiro tópico que a gente vai ver, soluções de equações não lineares. Bom, então a gente vai falar que um número real que se, então esse número aqui essa aqui é uma letra grega chamada Xi, certo? Vou colocar aqui. CSI. Então, esse número real Xi é chamado de zero da função f, ou uma raiz da equação f de x igual a zero, se f no ponto Xi é igual a zero. Certo? Bom, essa letra grega aqui, Xi, é um número real, um número qualquer, um número arbitrário que a gente está utilizando aí. Bom, na apostila de vocês, agora eu vou explicar um fato, que na apostila de vocês está zero de funções reais. A gente está estudando soluções de equações não lineares. Bom, vamos ver um exemplo ali, que a gente tinha visto, da equação de segundo grau. Então a gente tinha lá essa equaçãozinha de segundo grau, x ao quadrado menos 5x, pegou a caneta. Então tínhamos x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. A gente tinha essa equaçãozinha não linear, né? Equação de segundo grau. A gente vai chamar só de equação não linear. Temos essa equação não linear. Bom, podemos definir essa equação aqui como sendo uma função f de x igual x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Bom, a gente diz que esse número Xi é um zero da função f, ou uma raiz da equação f de x igual a zero, quando f de Xi é igual a zero. Bom, a princípio a gente quer saber sobre a relação entre função e a equação que a gente está estudando. Função é isso daqui, certo? A gente tem lá uma função bem definidinha, que a gente vai representar o gráfico dela, reta vertical, corta exatamente um ponto, etc. Né? Aqui a gente tem todos os ingredientes da função, domínio, imagem, etc. Uma função bem definida. Bom, mas quando a gente fala raiz da equação f de x igual a zero, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo todo esse f de x, que é igual a essa expressão aqui, igual a zero. Ou seja, o que a gente está estudando é uma equação não linear. Uma equação, porque tem uma igualdade entre dois números aqui. Ok. Bom, então a gente diz que o que se é a raiz do zero da função, ou raiz da equação, se o f aplicado no Xi é igual a zero. Então aqui nesse caso a gente teria que ter f no Xi é igual a Xi ao quadrado menos 5 vezes Xi mais 6 tem que ser igual a zero, e a gente estabelece o valor de Xi. Bom, a gente sabe que neste caso aqui a gente tem dois valores para Xi. Xi1, né, que é o 2, e o Xi2, que é o 3. Que a gente viu que são as soluções analíticas quando a gente aplica a fórmula de Bhaskara. Ok? Bom, então o que a gente vai estudar é exatamente determinar esses valores de Xi para as nossas equações não lineares. Ok? Bom, pessoal, uma coisa importante para a gente, a princípio, para a gente saber, para a gente compreender que vai nos auxiliar nos estudos posteriores, é
identificar geometricamente onde estão os zeros da função ou raiz da equação. Bom, o que significa esse que se ser um zero da função ou raiz da equação? Vamos primeiro estudar como sendo zero da função. O que significa esse que se ser um zero da função geometricamente? Então, temos lá o nosso plano cartesiano, onde será representado o gráfico da nossa função, que a gente quer determinar o zero. Certo? Bom, vamos supor que o gráfico da nossa função f seja um gráfico desse tipo aqui. Certo? Isso dá para ver muito bem. Bom, o que vai acontecer aqui? Esse gráfico, ele vem vindo aqui, né, à direita de zero, à esquerda de zero, e ele intercepta o eixo x exatamente nesse ponto aqui. Então, esse ponto aqui vai ser o nosso QSI 1. Porque a gente observa que o gráfico da função intercepta o eixo x em outros pontos. Por exemplo, aqui é interseção também. Então, temos o nosso QSI 2, outro zero da função. Temos um outro intercepto aqui, seria o nosso QSI 3. Seria um outro zero para a nossa função. E o QSI 4. Então, a gente vê que o gráfico da função ela intercepta o eixo x em exatamente 4 pontos. Bom, então, se o domínio da nossa função for estabelecido aqui, né, nesse intervalo do eixo x que a gente está vendo, por exemplo, a gente pode afirmar que nesse intervalo, pelo menos nesse intervalo aqui, a nossa função vai admitir 4 zeros reais. Bom, aqui cabe uma observação, porque, em geral, quando a gente vai estudar funções polinomiais, né, como a função polinomial do segundo grau, que a gente acabou de ver aqui anteriormente, em alguns casos, os zeros, as raízes dessas equações, ou o zero dessas funções polinomiais, podem ser complexos. E, em caso de raízes complexas, a gente não vai estudar, a gente vai estudar apenas raízes reais. Okay? Bom, então aqui a gente tem um exemplo de gráfico de uma função polinomial que intercepta, pelo menos nesse intervalo, o eixo x em 4 pontos. Então, significa que a gente tem 4 zeros para a função descrita por esse gráfico. Bom, pessoal, então, vimos aí a interpretação geométrica dos zeros de uma função, certo? Bom, né, a gente já viu a relação também entre os zeros da função e as raízes de uma equação. Bom, e agora a gente vai ver aqui como a gente vai obter essas raízes aí, ou pelo menos uma aproximação. Bom, então vamos ter duas fases. A primeira fase vai ser de localização da raiz, né? Raiz da equação não linear que a gente está trabalhando. Então, primeira coisa, a gente vai localizar essa raiz e a gente vai fazer um isolamento dela, certo? O que seria localizar essa raiz? Bom, a gente vai fazer, na verdade, a gente vai fazer uma aproximação inicial. Então, vamos supor aqui. Vou pegar um exemplo mais simples aqui. Vou pegar um exemplo de uma parábola. Vou pegar aqui. Peguei uma parábola. Bom, essa parábola, ela tem dois interceptos com o eixo x, né? Para saber aqui e aqui. Ou seja, a gente tem duas raízes para a equação, né, da equação do segundo grau que envolve essa parábola. Bom, vamos supor que a gente tem, aqui no caso da parábola a gente consegue, né? Por isso que eu falei, vamos usar os exemplos que a gente conhece para a gente entender melhor o que está acontecendo. Bom, vamos supor que não seja possível a gente ter acesso diretamente, de uma forma analítica, através da forma de base, vamos supor que não seja possível a gente obter esse valor QSI 1 aqui, esse zero para essa raiz QSI 1 aqui. Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai
isolar esse valor aqui em um pequeno intervalo. Bom, mas como a gente vai fazer isso? Então a gente vai ver as técnicas, os resultados, para a gente obter um intervalo que contenha a raiz, pelo menos uma raiz, certo? Bom, e aí depois a gente faz o mesmo procedimento com a outra raiz. Então, a primeira fase é de localização e isolamento. Então a gente vai isolar no intervalo, pelo menos uma raiz, e aí a gente vai fazendo as aproximações para a raiz exata, certo? Bom, e quando a gente fala de aproximação, isso vai, né, envolver precisão, porque a gente vai sempre se aproximar da raiz exata. Em alguns casos a gente pode obter o valor exato. Bom, e aí, né, para cada raiz a gente vai fazer o mesmo procedimento. Isso na primeira fase, somente de localização. Falou, ó, a raiz se encontra nesse intervalo. Ok, agora a gente vai para a segunda fase, que é o refinamento. Em que consiste o refinamento? Bom, localizada e isolada a raiz aqui na primeira fase, a gente vai utilizar os métodos, né, aproximativos para as raízes. Bom, quais são esses métodos? Existem vários. Né? Existem método, a gente vai começar pelo método da secante, tem o método da bissecção, método de Newton, método ponto fixo. Né? Existem vários métodos que a gente vai ver os principais deles. Né? Porque o tempo não é muito longo, né? Então vamos ver os principais deles. Então são duas fases, localização da raiz e o refinamento, certo? Então a princípio a gente vai tomar uma aproximação inicial e aí a gente vai fazendo esse refinamento. A gente vai aproximando cada vez mais com uma precisão cada vez melhor, certo? Bom pessoal, então vamos lá. Então, para a primeira fase, a gente vai fazer nesse teorema aqui. Né? O que consiste a primeira fase então? A primeira fase consiste na localização e no isolamento das raízes. Bom, então como a gente vai localizar as raízes de uma função aí, que define uma equação não linear? Bom, uma técnica que ajuda muito, né, é o estudo geométrico, né, a análise geométrica. Se a gente conseguir fazer um esboço, se a gente tiver um programa computacional para fazer um esboço gráfico, a gente consegue localizar uma certa região e a gente vai fazendo um refinamento dessa região que consiste no intervalo que contém o zero, a raiz da equação. Bom, então a gente vai fazer uso desse teorema. Então seja f uma função contínua no intervalo fechado AB, certo? Se acontecer que o produto de f de A com f de B ser negativo, então vai existir pelo menos um ponto x igual a xi nesse intervalo, né, entre A e B, de tal forma que xi vai ser o zero da nossa função, certo? Geometricamente, o que consiste isso? Então vamos supor, né, lá no plano cartesiano, temos o gráfico da nossa função. O gráfico ele vem assim, vai aqui, intercepta o eixo x exatamente nesse ponto aqui, que é o nosso xi, certo? X igual a xi. Bom, em que consiste esse resultado? Vamos supor, né, aqui é claro que fica bem visível que a nossa função é contínua aqui nesse intervalo AB que a gente definiu. Né? Claro, eu coloquei esse intervalo AB aqui de propósito. Bom, mas o que consiste? Aqui está o ponto A. O ponto A está à esquerda de xi. Quando a gente aplica o f, esse f de A, ele é um número positivo. Tá aqui, ó. O f de A está na parte positiva do eixo y. E à direita de xi, temos o ponto B do nosso intervalo. Quando a gente aplica o f, a função f, o f de B está aqui, é negativo. Então, o f de A é positivo e o f de B é negativo. O que significa? Significa que a função está passando da parte positiva para a parte negativa. Quando ela faz isso, ela vai ter que interceptar o eixo x. E é exatamente ali que se encontra o nosso xi, o nosso zero para a função. Certo? Bom,
Então, o produto de f de A com f de B é negativo. Quando a gente faz o produto de um número positivo com um número negativo, o resultado é sempre um número negativo, certo? Então, dessa forma, a gente pode afirmar que no intervalo AB existe pelo menos um zero para a função. Pode existir mais. E aí a gente vai estudar esses casos também quando a gente já estiver fazendo o refinamento na fase 2, certo? Bom, então geometricamente esse primeiro teorema consiste na localização aí das raízes, que a gente vê que é a interseção do gráfico da função com o eixo x. Bom, pessoal, como eu havia comentado para vocês, no Teorema 1, a gente viu como, né, uma técnica para localizar algumas das raízes dos zeros da função. Bom, e aí eu fiz um comentário de que, né, sobre aquelas hipóteses, quando o f de A vezes o f de B é menor do que zero, existe pelo menos um zero para a função naquele intervalo. Pelo menos um, porque pode existir mais. E como a gente faz para estabelecer se há apenas um ou mais raízes ou zero para a função naquele intervalo que a gente estabeleceu? Bom, então a gente tem essa observação sobre as hipóteses do teorema 1, certo? Né? Naquelas condições, f de A, a função contínua no intervalo AB, f de A vezes f de B menor do que zero. Então, sobre aquelas condições, temos, se existir a derivada da função, né, se existir f' de x, e essa derivada preservar o sinal no intervalo AB, então, neste intervalo AB que a gente estabeleceu, vai existir uma única raiz para a equação, ou um único zero para a função f. Bom, geometricamente, então tínhamos lá, né, o intervalo AB, é o gráfico da nossa função, o intervalo AB e o psi, que é o zero da função. Bom, então aqui são satisfeitas as condições do teorema 1, né? Função contínua no intervalo AB, o f de A vezes o f de B negativo, ok? E o que vai acontecer com a derivada? Então vamos pegar a derivada aqui dentro desse intervalo AB. Então vamos pegar a derivada aqui, né, à esquerda de psi. Então nesse caso aqui eu vou pegar esse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui que eu vou chamar de x1, a derivada ela é negativa, ela é decrescente, certo? Que é a inclinação da reta tangente. E aqui, tangente de um número maior que 90 graus é negativo, né? Entre 90 e 180 a tangente é negativa. Ok, aqui para um ponto à esquerda do psi. Se a gente pegar um ponto à direita do psi, a derivada ainda continua sendo negativa. Então, neste caso, a derivada mantém o sinal. O sinal da derivada permanece aqui, em todo o intervalo AB. Então, neste caso, significa que existe apenas uma raiz para a equação, né? Ou um zero para a nossa função. Certo? Bom, pessoal, então como a gente viu no Teorema 1, então, se a gente tomar o produto, né, das imagens de dois valores distintos e esse produto for negativo, então a gente vai ter um intervalo que contenha pelo menos uma raiz, pelo menos um zero da função. Bom, só que fica uma ideia um pouco vaga. Então o que a gente vai fazer? Uma forma de a gente obter alguns intervalos que contêm as raízes é a gente tabelar, né? Claro que a gente vai ter que fazer uso em alguns momentos de algumas ideias do cálculo, como a gente já viu, ideias de derivada, né? Ideias de limite, etc. Bom, então vamos tabelar aqui alguns valores, né? Aqui a gente tem uma função, né? Uma função polinomial de grau 3, que, né, se a gente fizer essa função igual a zero, a gente vai ter a nossa equação não linear. Bom, então agora vamos utilizar esse exemplo aqui, né, que a gente não tem uma fórmula de Bhaskara para usar. Claro, a gente tem a fórmula para equações de terceiro grau, mas a gente não vai fazer uso aqui. Bom, então vamos atribuir aqui alguns valores
para essa função e vamos apenas observar os sinais. A gente não quer saber o valor da imagem em si. Então a gente vai atribuir alguns valores para x nessa função e vamos observar apenas o sinal. Bom, vamos supor que o valor de x aqui é um valor negativo muito grande. Né? Vamos supor que seja menos 1 bilhão. Como o termo de maior grau aqui é o x e ele tem o grau ímpar, quando a gente coloca negativo, negativo com potência ímpar continua negativo. Né? A gente vai fazer negativo vezes negativo dá positivo. Vezes negativo dá negativo. Então, quando x é um número negativo muito grande, vou colocar aqui menos infinito. E quando x está indo para o menos infinito, esse número aqui ele vai ser sempre negativo. Certo? Aí vamos tomar um número negativo não tão grande assim. Vou pegar aqui menos 10. Se o x for menos 10, então aqui vai dar menos 1000 mais 93. Então, ainda continua sendo negativo. Vamos pegar um valor de x um pouco menor que o negativo. Então, maior, né, na verdade. Menos 3. X menos 3, aqui vai dar menos 27, mais 27, 0. E aqui temos um valor positivo. Certo? O que aqui vai ficar? Menos 27, mais 27, 0. Mais 3, positivo. Bom, vamos pegar agora um valor aqui para x, x0. Se o x é 0, isso daqui, obviamente, dá positivo. Ok? Vamos pegar aqui x igual a 1. Então, ó, dá para perceber, aqui a gente poderia refinar um pouquinho mais. Por exemplo, entre menos 3 e 0, eu poderia considerar o menos 2 e o menos 1. Se ainda permanecer o sinal, né, ok. Mas aqui já dá para a gente ter uma noção. Vamos ver o que vai acontecer. Antes de a gente reduzir, tomar a iniciativa de reduzir esses intervalos, vamos tabelar pelo menos aqui esses valores, vamos ver o que vai acontecer. Então, se o x é 1, aqui vai ficar positivo, aqui vai ficar negativo, vamos dar negativo. Ok. Agora eu vou tomar um outro valor aqui, x igual a 3. X igual a 3, aqui vai ficar 27. Então, temos positivo. Okay? X igual a, vou pegar aqui um valor um pouquinho, 5. X igual a 5, isso daqui continua sendo positivo. Vou pegar um valor um pouco maior, x igual a 10. X igual a 10, isso daqui continua sendo positivo. Aqui a gente vai ter 1000, né? Positivo. E se o x vai para o mais infinito, se o x é um valor positivo muito grande, então isso daqui ainda continua sendo positivo. Ok? Bom, então, montamos a nossa tabelinha. E aí, a gente vai fazer o uso do teorema fundamental da álgebra, que diz o quê? Que diz se uma função polinomial tem, no nosso caso, tem grau 3, então ela vai ter no máximo 3 zeros. Bom, então vamos ver aqui o que acontece com os nossos sinais. Né? Então, de acordo com o nosso teorema fundamental da álgebra, a gente vai ter que determinar 3 intervalos, ou seja, 3 intervalos ali onde os produtos mudam de sinal. E aqui a gente observa esses 3. A gente observa um aqui, então aqui a gente vai ter um intervalo, aqui a gente tem outro intervalo. Opa, perdi um intervalo. E aqui, ó. Aqui para cá. Certo? É isso mesmo. Temos os 3 intervalos. Então daqui para cá, se eu fizer o produto de f de menos 10 vezes f de menos 3, esse produto certamente dá negativo, certo? Então, disso resulta que temos um intervalo que contém uma raiz. Menos 10 e menos 3. Então, nesse intervalo aqui, a gente tem certeza que pelo menos uma raiz está ali. Vamos ver aqui no nosso próximo intervalo, que é entre 0 e 1. Então, se a gente fizer o produto entre f de 0 e o f de 1, esse produto certamente é negativo. Né? Positivo com negativo dá negativo. E aí a gente estabelece outro intervalo, que é entre 0 e 1. Bom,
E, por fim, temos o intervalo entre 1 e 3. Então, se fizermos produto entre f de 1 e o f de 3, esse produto também certamente será negativo. Negativo, produto com positivo, negativo. E aí estabelecemos um outro intervalo, entre 1 e 3. Certo? Bom, então, fazendo uso do teorema fundamental da álgebra, a gente tem exatamente o intervalo que contém as três raízes. E, né, de acordo com a observação feita anteriormente, se a gente calcular a derivada nesses intervalos aqui, a gente vai perceber que ela não vai mudar de sinal. E isso, né, conclui para a gente que em cada um desses intervalos existe exatamente uma única raiz, ou um único zero para a nossa função. Então, conseguimos estabelecer aqui, localizar e isolar as nossas raízes nos intervalos devidos. E aí agora a gente parte para a fase 2, que é o refinamento. Ok? Antes de partir para a fase 2, vamos ver mais algumas observações a respeito da fase 1 aí. Aí a fase 2, né, como ela é um pouco mais extensa, a gente vê em uma próxima aula. Certo? Então vamos concluir aqui com algumas observações a respeito da fase 1. Bom, pessoal, então, para esse vídeo não ficar muito extenso, vamos ver mais um exemplo. Aí eu vou deixar uns exercícios com vocês. E aí, a próxima aula a gente conclui essa parte da fase 1 e a gente já dá início à fase 2, alguns métodos de refinamento. Bom, então vamos ver esse segundo exemplo. Vamos aqui usar esse exemplo aqui para tentar localizar e isolar em intervalos as nossas raízes ou zero para a função. Certo? Bom, então temos uma função, né? Se a gente fizer igual a zero, temos uma equação, teremos uma equação não linear. Né? Então aqui define uma equação não linear e a gente vai buscar as raízes para essa equação não linear ou os zeros para a função. Bom, então vamos lá. Antes de a gente começar a atacar aqui, né, montar a nossa tabela e começar a atribuir valores, vamos primeiro observar que o domínio dessa função é todos os reais positivos. Então a gente só pode atribuir a x valores maiores do que ou iguais a zero. Bom, então como o menor valor para x que a gente pode atribuir, então vamos começar aqui com zero. Então se o x é zero, isso daqui dá negativo. Então raiz de zero é zero, e elevado a zero é 1, menos 5 vezes 1, menos 5, então dá negativo. Certo? Se a gente atribuir a x o valor igual a 1, isso daqui ainda continua sendo negativo. É só a gente jogar lá na calculadora que a gente consegue estabelecer. Se o x é igual a 2, agora muda. Né? Isso daqui vai se tornar positivo. Se o x é igual a 3, positivo. Se o x é igual a 4, positivo. E assim por diante. Bom, e aqui a gente consegue estabelecer apenas um intervalo, que é entre 1 e 2. Então aqui temos o nosso intervalo. Um intervalo que vai conter pelo menos um dos zeros da nossa função, certo? Bom, então temos aqui, se a gente aplicar a nossa função f de 1 vezes o f de 2, obviamente esse valor é negativo. E aí a gente tem o nosso intervalo que vai conter, com certeza, de acordo com o nosso teorema 1, esse intervalo 1, 2, ele vai conter pelo menos um zero para a função. Bom, como a gente vai estabelecer se existe mais de um zero aqui ou se existe somente um zero nesse intervalo? Bom, a gente vai fazer o uso daquela observação. Se a derivada não mudar de sinal nesse intervalo, então contém somente um zero. Se a derivada mudar de sinal, aí a gente já não pode afirmar nada. Bom, então vamos fazer a nossa análise através da derivada, certo?
Bom, então vamos ver como que vai ficar a derivada dessa função. Então aqui estabelecemos o nosso intervalo, a derivada dessa função. Bom, então derivada de raiz quadrada de x, 1 sobre 2 raiz de x, mais, né, quando a gente deriva aqui, né, regra do produto, exponencial, vamos ter mais 5e elevado a menos x. Ok? Bom, uma coisa a gente pode perceber aqui. Ó. Esse primeiro termo aqui da nossa derivada, ele nunca vai ser negativo. Né? É tudo positivo. A raiz aqui não vai ser negativa, porque o número que está dentro da raiz tem que ser maior do que ou igual a zero. Neste caso, somente maior do que zero, né? Porque não pode ser zero aqui embaixo. Então, esse primeiro termo é sempre positivo. O segundo termo também é sempre positivo. Lembre-se de que e elevado a menos x, e elevado a menos x é igual a 1 dividido por e elevado a x. E esse número é sempre positivo. Então, a nossa derivada, ela é sempre positiva. Para qualquer valor de x que a gente atribui para a derivada, o resultado é sempre positivo. Então, o que a gente conclui? Que existe um único que é zero da nossa função. Então, o que é único. Não existe outro nesse intervalo. E aí, a partir desse momento, a gente faz o nosso refinamento. Ok? Bom, pessoal, então, sobre a parte da fase 1, que a gente está trabalhando, de localização e isolamento das raízes, é isso daqui. Na próxima aula, a gente vai fazer algumas observações a respeito da gente melhorar esses intervalos. E aí, a gente já dá início à fase 2, que é os métodos de refinamento. E aí a gente começa, né, com o primeiro método da secante, certo? E aí a gente vai ter bastante trabalho. Bom, então eu vou passar alguns exemplos, uns exercícios para vocês fazerem, treinando, e aí durante a aula a gente vê as dúvidas que eventualmente vocês têm, ok? Bom, pessoal, então eu vou deixar esse exercício aqui, são 3 itens. É só para vocês localizar os intervalos que contenham os zeros da função, né? Então aí monta uma tabelinha, né, observa o domínio da função, monta a tabelinha, atribui alguns valores para x e observa o que acontece com o sinal do f de x para aqueles valores de x que vocês atribuíram. Igual a gente montou a nossa tabelinha. E aí a gente só vai querer observar os sinais, né? Exatamente onde muda de um sinal positivo para o negativo e de um negativo para positivo. E ali vocês vão determinar os intervalos que contêm os zeros, certo? E aí, né, por exemplo, ó, professor, aqui no item A eu só achei 2 intervalos. Falou, então pelo menos um desses intervalos deve ter 2 zeros, porque a gente sabe que aqui tem 3 no máximo. Então, se em algum desses intervalos, se a gente determinar só 2 intervalos, então em um dos intervalos deve ter pelo menos 2 zeros. Ou a gente faz um refinamento ali e estabelece intervalos com melhor precisão. Mas é basicamente isso, pessoal. Aí a próxima aula a gente termina com algumas observações e dá início à fase 2, que é o refinamento, ok? Bom, pessoal, então é isso. Então, obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.